isso vai fazer com que você cumpra com o seu projeto de vida. A partir do momento que... Por quê? Por conta do que você disse, tá? Do que Sim, você me entendi. trouxe. É isso que eu estou usando, não é? É todo mundo do mundo tem que ser médium? Não, mas Não. todo mundo que acompanha um canal que nem o meu, por alguma razão tem. Eu tô fraca. E, Genésia, do que você tem fome? Vamos lá. Ah, eu tenho fome de coragem. Eu sou uma pessoa que tem medo de viver, da vida. Hum, Eu tenho medo de contrariar as pessoas. Eu só sirvo para servir as pessoas, sabe? tá. E eu me sinto incomodada quando, tipo, tipo assim, quando alguma pessoa vem me dar alguma coisa, até dia do meu aniversário, eu não gosto muito porque me sinto incomodada em receber. Tá. E, e a minha vida tá, tipo, parada, tá totalmente parada, não tem movimento na minha vida, sabe? Eu tenho medo de conhecer pessoas, eu tenho medo de falar com as pessoas, eu tenho medo de contrariar as pessoas, né? E eu tenho medo de ser eu mesma, eu tenho medo do meu lado sombra. Tá. Mas vamos lá. Quantos anos você tem, Genésia? Eu acabei de fazer 43. Tá. Isso, ele começa desde quando? Vamos lá. Veja como é que foi, como é que você Sim, era, como é que foi tá, de um como é que a trauma. coisa começou a mudar, exatamente. O que que aconteceu aí, que eu não estou fazendo uma avaliação, mas com Sim, certeza tem um ponto de virada aí que precisa ser trabalhado, que precisa ser compreendido e tratado. Vamos lá. sim, O que que aconteceu? o que eu me recordo são de duas fases da minha vida, quando eu era 7 anos, assim, que a fase que eu tenho, que eu estava no metrô com a minha mãe, era uma época de carnaval assim, e eu tava com muito sono, e minha mãe falou assim, se você dormir, você vai ficar aí, Tá, né? Eu tinha praticamente uns 5 aninhos. E quando eu adormeci, e quando tá. eu acordei, minha mãe já estava saindo para fora do metrô. E na minha cabeça ela realmente ia me deixar ali. E isso ficou muito marcado. Até hoje eu tenho essa lembrança de tão pequena, mas eu carrego essa lembrança comigo. E depois dali eu comecei a ter, tipo, medo. Eu escutava vozes e ficava com medo e conversava com além, não sabia com quem eu estava conversando. E Uhum. essas opressões, sabe? Algo me oprimindo. Eu não sei com quem eu converso, não sei essas vozes que eu escuto que me colocam muito medo, que me fazem murchar, que me fazem eu querer ter medo para a vida, medo de fazer as minhas coisas, medo dos meus projetos e tudo mais. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ficou sua vida depois do mais ou menos dos 33 anos? Como é que tá isso depois dessa época, há 10 anos atrás? Depois dos 33, Isso. ai, eu me casei e aí piorou. Ok. Piorou mais. Porque parece que eu me casei com a minha mãe, Uhum. né? E eu me sentia muito mais sufocada. E todo dia eu voltava para casa com desejo, tipo assim, de não voltar para casa, eu quero tanto que esse cara vá embora da minha vida, meu marido. E eu sentia assim, eu quero que ele morra, me deixe em paz. Mas eu mesmo largar, eu não largava. Tanto é que Entendi. ele pegou e foi embora. Ele não largou. Entendi. Tipo assim, eu sou uma pessoa que tudo tem que ser perfeito. Eu não admito que erro, não. Tipo, tem que ser perfeito. Aí acabou de ele ir embora. Ele não aguentou o barco, ele falou que estava me deixando porque era perfeita demais, que Uhum. todos ao meu redor só me viam, não viam ele, e que o meu brilho estava ofuscando o dele, ele tinha que ser feliz, porque na minha vida ele era só um coadjuvante, que eu não precisava dele para nada. E ele foi embora. Tá. Estamos ainda em processo judicial até hoje, brigando, né? E Tá. é uma coisa que eu quero sair dessa casa e não consigo também. Tá. Então é assim, ó, Janete, existem alguns pontos. Eu não estou fazendo uma avaliação, não estou fazendo uma consulta, não estou com a mesa, não estou Não, tranquilo. um aprofundamento nisso, né? Não tenho toda coisa que eu fosse falar, teria que ter um aprofundamento com a consulta que a gente faz na mesa, que é o que a gente, Sim, enfim, faz Radione. parte da metodologia, não na quantiônica, tá? Os Ah, tá. tratamentos, a radiônica é um tipo de trabalho, e aí que a gente, né, tem, mas a gente aqui no Espaço Humanidade, a gente trabalha com a metodologia humanoterapeuta. A metodologia faz a consulta na mesa quantiônica. Por quê? Porque a mesa quantiônica,
que é o que a gente ensina no Manoterapeuta, ela tem abertura de portal dimensional. E eu consigo fazer identificar processos de outras vidas, de campos espirituais, né, de vidas que estão acontecendo concomitantemente, não só aqui, a gente coexistindo em vários lugares quando isso está acontecendo, e também de coisas que já se passaram, de processos espirituais. Então, seria uma avaliação mais profunda disso. Eu estou captando só informações que você está me trazendo, tá? Mas, com certeza, isso tem uma profundidade maior que precisaria ser observada, que precisaria ser... você conhecer esse universo seria interessante, até porque... para que você pudesse fazer um trabalho em si própria e mais, fazer um trabalho nas outras pessoas. Por quê? Você me dá 2 pontos importantes onde eu identifico que existe uma mediunidade que você precisa trabalhar. E enquanto você não trabalhar isso, a sua vida não vai andar de verdade. Por quê? Porque você trouxe isso para trabalhar, entende? Não é porque ninguém está te obrigando, você escolheu. Tanto é que você tem um desejo absurdo de ajudar as pessoas. Sim. Né? Você falou, eu só consigo dar, eu só consigo ajudar, eu tenho vontade mais de ajudar do que de receber, tenho dificuldade. Então, esse seu desejo de ofertar e essa sua capacidade mediúnica que você traz, você já se construiu dessa maneira. Então, tá no momento de você... Por isso que eu perguntei a partir dos 33 anos o que aconteceu. Por quê? Porque é exatamente quando o nosso espírito encarna de fato para a gente cumprir nosso projeto de vida. Tá? É complexo essa colocação, eu explico um pouco na minissérie, eu expliquei, no Manoterapeuta a gente também fala disso, aprofunda um pouco nessa questão da geometria sagrada e da incorporação do nosso espírito mesmo, do nosso projeto, missão de vida na existência nessa época. Então, os 33 anos de Jesus, na verdade, ele faz referência ao que acontece com todos nós nesse momento da vida, e por isso muitas pessoas vão ficando mais, quando elas estão muito distantes do seu projeto de vida, daquilo que vieram fazer, elas estão trabalhando, aquilo não faz mais sentido, mas ela não consegue sair por causa do dinheiro, mas começa um processo de muita tristeza, de muita depressão, de muito medo. Isso acentua a partir dos 33 anos. Tá? Então, por isso que todo mundo começa a buscar, começa a procurar, tá feliz às vezes no trabalho, mas aquilo não satisfaz mais, e acontece com todo mundo. E quem não tá e não encontrou, tá mais entristecido ainda. E quando você me traz essa informação, que você me coloca de que eu gosto muito de ajudar, eu tenho muita vontade, mas eu não consigo receber, é porque você não está, de fato, conseguindo ajudar da maneira como você se propôs a fazer quando encarnou, né? Que é se utilizar da sua mediunidade, se transformando aí numa pessoa que se utiliza da sua capacidade mediúnica para ajudar o próximo, tá? Entendi. Então, tudo isso, ao invés de você por que você não está fazendo isso? Você está mais distante da sua equipe espiritual, não são eles que estão distantes de você, não foram eles que te abandonaram, foi você que os abandonou. É a gente que abandona, eles não desligam da gente não, nunca mais. E aí você começa a entrar num processo, e aí tem as suas dores, né? Que com 5 anos você tem um processo desse com a sua mãe, que ela pode ter tentado te abandonar ou não, né? Pode ter sido só como você realizou aquilo, ou pode ser que ela, por um processo obsessivo ali, tenha quase que se esquecido de você, mas não que tivesse a intenção. Mas por que com 5 anos isso starta? Porque você já traz isso. E não deu tempo de você criar isso nesta vida, né? Então você já traz isso para ser observado e trabalhado, né? E aí, por que toda essa dor? Porque a dor está se colocando para que você possa trabalhar, para que você olhe para ela. Se não estiver doendo, a gente não olha. A minoria das pessoas vai pelo amor. A maioria das pessoas, só quando está doendo que busca. Né? Então, quando você traz isso já para trabalhar e identifica esses processos, é extremamente importante que a gente perceba que trabalhar a sua mediunidade, compreender a sua mediunidade e trabalhar com ela de maneira de fato incisiva e até viver de terapia, usar ela para você viver, usar para a sua vida, para a sua família, isso vai fazer com que você cumpra com o seu projeto de vida. A partir do momento que... Por quê? Por conta do que você disse, tá? Do que você me trouxe. É isso que eu estou usando, não é? Todo mundo do mundo tem que ser médium? Não, mas todo mundo que acompanha um canal que nem o meu, por alguma razão tem.
sim. Concorda? Todo mundo que tá aqui numa live, todo mundo que olha os meus vídeos, todo mundo que tem uma sintonia com esse universo, alguma razão tem. Porque quem não tem, não tá Entendi. aqui. Tá lá na faculdade de contabilidade, não tá aqui. Concorda? Não tá acompanhando, não tem algum, por Plenamente. alguma razão, isso fala com o coração, com o interno dessa pessoa. Certo? Então, senão todo mundo fala, mas todo mundo então tem que virar terapeuta? Não, mas se tem uma sintonia com o que eu tô falando, alguma razão dentro de cada um deve ter, né? E aí, o que acontece? Quando você não está manifestando aquilo que você veio fazer, você se desliga da sua equipe espiritual, não eles de você. E aí, nesse momento, quando você não busca mais por essa equipe de uma maneira equilibrada e de uma maneira real, com base em estudos, você acaba ficando entristecida. Quando fica entristecida, Sim. sintoniza com as energias e com os processos de outras vidas, que não são só os obsessores, mas sim os seus processos auto-obsessivos, que faz com que você vibre num processo de mais tristeza, dando brecha para uma energia externa fazer a bagunça que quiser. Tá? Por quê? Por Sim. frequência, nem é só por maldade. Existe coisa ruim? Existe, mas nem tudo é por maldade. A maioria é assim. Tristeza, se eu estou vibrando tristeza, naturalmente eu vou sintonizar com todas as energias que vibram tristezas, encarnadas e desencarnadas. Sim, eu não posso Todas reclamar as... da minha vida, né? Eu não posso reclamar da minha vida, porque de uma certa forma eu sou muito próspera, mas eu percebo que eu não consigo andar com a minha vida. Era para mim ser muito mais. A minha vida Então, ela está estagnada, ela não anda, ela não sai do mesmo ponto. Eu vivo do passado e então fico, você fico presa. Eu estou presa no passado e não consigo seguir para frente. Então, e cabe você observar, você. Então, são dois pontos. Um ponto de profundo tratamento, né? Sim. E o ponto de você aprender a ser terapeuta da sua própria vida e, quem sabe, né, e lidar com essas questões, compreendendo muito melhor, ter técnicas para tratar, tá? A você, quem sabe virar uma terapeuta, né? Porque se existe um Sim. desejo de ajudar, esse desejo está no seu coração. Né? Ah, É sim. genuíno. Então, é isso. Não é. Ah, mas todo mundo tem vontade de ajudar. Não, todo mundo não tem, não. Isso é coisa de Sim. algumas pessoas que trazem isso dentro do seu coração. E todo mundo Eu não é quero igual, não fazer o curso precisa. para mim, né? Só Né? primeiramente eu quero fazer o curso Então, para é mim. assim, são situações que acontecem com a maioria das pessoas que estão nesse caminho. Como não se fala disso, como não se entende isso com profundidade, fica só olhando ah, para a vida do dia a dia, para os pequenos relacionamentos, para o ganhar Sim. dinheiro, para o namorico, para o prazer, para a sexualidade. Só se olha para isso, né? Para ficar má, para ser gostosona, para ficar bonita, é só isso. Para a relação com a mãe e filho, e só, né? E aquela briga que não consegue sair daquele bolo, e aí um briga, outro briga, ou com o pai, né? Ou com um irmão Sim. específico. Então, enfim, a gente fica muito ali paradinho, né? Só que existe muito mais coisas. Então, tem tanto trabalho. Então, acontece isso com a maioria das pessoas. Existe uma tristeza, ela não entende de onde vem, ela vai carregando porque ela não entende. E aí, Sim. quando fica muito ruim, ela busca entender. Sendo que quando essas pequenas tristezas acontecem, se a gente já começar a compreender, se a gente já começar a buscar de uma maneira mais espiritualizada, mas não só religiosa, a religião é uma maneira, existem Uhum. outras maneiras que agora já se fala mais nisso, de profundidade mesmo, para compreender como as coisas funcionam. Eu não sei, não sei se você acompanhou, onde a gente fala, a minissérie que a gente fala de níveis, Sim. subníveis, sobre a Sim. personalidade, forma pensamento, criatura, tudo isso Mente são superior, mente inferior. isso, Sim. as mentes superiores e inferiores, o que a gente traz para Lúdica. trabalhar, isso. Então, Sim. tudo isso a gente precisa compreender com mais seriedade, porque são processos auto-obsessivos, não são. Tem gente que fala aí, mas não é só processo só mecanismo de defesa. Não, em alguns casos é processo auto-obsessivo mesmo, né? Entendi. Em muitos casos, eu preciso da técnica certa para trabalhar isso, para ver que fractal é esse e como eu vou trabalhar em todas as pontas. Então, para você, o que vai te ajudar do que você me trouxe, né? É trabalhar e ofertar a sua energia de alguma maneira, tá? Uhum. Conhecer o processo, se conhecer, ajudar o outro a conhecer o processo dele e se tratar, né? Porque tem coisas que você já traz, porque já está lá nos 5 anos, e outras coisas que depois Sim. dos 33 aconteceram, né? Então precisa observar isso. E assim, não sei se você sabe,
A gente está com as inscrições do Humanoterapeuta aberto Sim, e todo sim. mundo que entra no Humanoterapeuta online, a gente faz um trabalho de um tratamento coletivo, com todos os nossos alunos passam pelo tratamento. Tá? Entendi. Então, é Sim, justamente para limpar esse processo, para a pessoa conseguir caminhar nesse mundo da energia e espiritualidade, porque a gente vai sendo testado, existem os medos, existem os processos que saltam, né, startam, e aí o trabalho é exatamente isso, é fazer uma grande limpeza para que a pessoa consiga caminhar no processo dela. eu também tinha uma pergunta. Tem o presencial também do curso? Não, a gente não tem mais o presencial. Eu saí com a última turma Sim. do curso presencial agora, que foi em janeiro, e a gente possivelmente não vai ter mais o presencial, né? Vai ficar Ah, só tá. no online, porque a gente está com outras frentes de trabalho, enfim, para conseguir, a gente tem agora, para as pessoas que depois entram no humanoterapeuta e querem muito, e querem aprender mais, e querem aprofundar, e querem Sim. aprender sobre como ter uma clínica terapêutica, enfim. Então, a gente está desenvolvendo outros trabalhos, né, Tá. para ajudar as pessoas a darem continuidade no processo delas, Entendi. entende? Então, como a Entendi. gente já tem um online, a pessoa começa por aí, depois a gente consegue aprofundar e dar continuidade, porque às vezes ela entende de terapia, mas falta algumas outras ferramentas que ela precise, por exemplo, como montar o meu espaço, como ter os meus clientes, como... Então, tudo isso a gente está num trabalho de dar continuidade para as pessoas que querem avançar nesse processo, um processo mais avançado. E aí entraria mais essa parte da Andresa. Então, a gente Tá, está fazendo, entendi. porque é uma necessidade que muita gente está procurando. Muita gente está Sim. buscando a gente nesse processo. Mas aí é só para quem está ali mesmo, é isso que eu quero, e eu vou trabalhar nisso, e eu quero virar um parceiro do Espaço Humanidade, enfim. Aí tem outras coisas que vêm lá mais para frente, que a gente está querendo caminhar com essas pessoas, mas claro, isso é um outro Sim. passo após o humanoterapeuta. Mas tudo isso está sendo pensado. Então, por isso a gente está com a última turma do humanoterapeuta. Então, assim, é quase certeza, esse ano, certeza que não teremos outra. O ano que vem é assim, 99% de chance de não ter, né? Mas, claro que a própria espiritualidade, ela vai trazendo as informações para a gente, Sim. e aí eu acredito, sim, que não vai ter. Que essa é a última turma do nosso presencial. Tá? A gente está Ah, tá. andando, já Entendi. começou. Agora vai ter só um online para a gente depois dar o avançado de uma maneira mais presencial. Ah, E não, como eu sou uma tranquilo. pessoa só, não consigo fazer Sim, tudo. não dá para abraçar o mundo todo, né? Tá bom? Então, essa Mas muito agora a gratidão, possibilidade é viu? só online. Eu que agradeço. Espero que tenha te ajudado a compreender um Esclareceu pouquinho bastante. essa sua mediunidade, essas vozes que você escuta, tudo isso que você sente sobre esse aperto, essa angústia que você tem no coração, Sim. que você escuta. Tem gente que não escuta. E é mais difícil ainda, porque ela sente o aperto e nem acredita que possa ser alguma coisa externa, acredita que é tudo dela. E não é, né? Sim, Não eu escuto. necessariamente é. Tá bom? Não Mas faço, é mas isso, me Flor. vira. Então, tá bom. Um Seja beijo bem-vinda. Então, se no você vier coração. fazer parte dos nossos soldados da luz, seja muito bem-vinda à nossa Vou fazer sim, comunidade. com Tá bom? certeza. Um beijão no Beijo. coração, tá? Tchau, tchau. Tchau. E aí, como é Isso. que tem fome de quê? Então, deixa eu explicar para você o que acontece. Vamos lá. Vou falar assim, eu nunca fiz nenhum curso, não tenho muito conhecimento aprofundado, mas eu tenho uma coisa de família, que é assim, o meu avô mexia com pêndulo, que depois de um tempo eu fiquei sabendo que tem a ver com radiestesia, né? E aí, quando ele faleceu, antes dele falecer, ele passou para mim falando que era o meu dom, que era para mim continuar com o trabalho dele e tudo isso. Mas eu nunca entendi, porque eu nunca consegui me aprofundar com isso, porque a minha família é totalmente contra, entendeu? Todas as pessoas que estavam em volta do meu avô acabam, tipo assim, tirando isso, falando que isso não era algo bom, que levou meu avô para um caminho errado, tipo, de mexer, de querer ajudar as pessoas e tudo isso. E aí, eu comecei a participar em Ajudar as algumas... pessoas é um caminho errado? Isso, porque assim, o meu avô era considerado uma pessoa muito trabalhadora, trabalhava, concentrava em juntar dinheiro. Quando ele começou a se dedicar ao dom dele, vamos dizer assim, ele começou a deixar de trabalhar, de ser aquela pessoa dinheirista, e isso as pessoas da família viram como algo errado. Tá? Entendi. E aí, então eu nunca consegui me aprofundar muito com isso, porque tive uma limitação até uma certa idade, sabe? Até conseguir ser independente da minha família. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu comecei a participar de algumas coisas, tipo, mais religiosas, mais espirituais, vamos dizer assim, e toda vez que eu estou em algum encontro desse, não sei se você já escutou falar sobre o chá da ayahuasca. Sim.
Tá. Então, quando eu tô nesses lugares, acontecem algumas coisas assim que tipo, eu fico meio inusitado. De pessoas virem falar comigo e falar que vê uma grande luz em mim, que eu tenho que seguir o meu dom, que eu tenho que seguir qual é o meu propósito de vida, mas eu não consigo entender, porque mesmo eu não fazendo nenhum trabalho, eu começo a ler, procurar coisas que me levem a entender qual é a minha missão de vida. Claro. E eu não chego nessa conclusão, entendeu? E eu, assim, só para você entender, profissionalmente, sou muito bem sucedido. Tenho uma clínica veterinária, sou formado, mas chega o final da noite, eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração, alguma coisa dizendo assim, tá errado, você tá no lugar errado, entendeu? Isso, mas eu não consigo entender. Por mais que eu ajude, sou uma pessoa muito de ajudar, estou em grupo de colaborações, tudo, mas tá faltando algo. Isso que eu queria entender. Tá. Na verdade, assim, ó, tá muito parecido com o próprio processo que eu falei com a Dionésia anteriormente, mas com uma história diferente. Então, o que acontece, assim, ó, eu entendi, porque, assim, os valores estão tão invertidos, né, que querer ajudar alguém pode ser visto como uma coisa ruim, quando não, aonde isso é ruim, né? E aí, o que acontece é que, assim, conforme como você tá, entrou na questão da ayahuasca, enfim, você está abrindo um campo que você não sabe como lidar, né? E o que acontece muito, acontece com muitas pessoas, né? Então, eu estou abrindo um campo e agora? Na verdade, você não está abrindo o campo. O campo sempre esteve aí, está aí para todas as pessoas. Quando a gente começa a utilizar algum agente externo, né? Qualquer que seja, então, a bebida, a droga, também são agentes externos, mas muito mais prejudiciais, não estou comparando uma coisa com a outra, mas quando Sim. você se utiliza da erva, do chá, para você, é um agente externo para você ter um acesso de uma coisa que você consegue ter sem precisar de nenhum agente externo. É o que a gente ensina no manoterapeuta. Eu não preciso de nada externo. Basta eu entrar em contato profundo com as técnicas corretas e com a orientação correta para que eu acesse essas informações de uma maneira que eu vou e volto a hora que eu quero e eu não preciso de nada, isso é a qualquer momento. E quando eu quero, eu consigo voltar e acabar com aquilo, não estou sobre efeito de algo, né? Eu posso fazer só na hora dos meus tratamentos, ou só na hora que eu vou me conectar com a espiritualidade, enfim, para as minhas questões, para compreender, para estudar, para entender. E aí, quando eu entro em contato direto comigo e tenho estudo e ganho de consciência para compreender o que é tudo isso que eu vejo, e o que é real, o que não é real, o que não é real, o que é espiritual, o que é criação mental, o que é criação astral, o que é massa, o que é bloco. Porque você vê, mas você sabe tudo que você está vendo? São muitas coisas. E para isso precisa ter um ganho de consciência profundo para você conseguir trabalhar com todas essas massas e tratá-las, cada uma delas. Né? E trabalhar com isso. Então, a gente consegue, com profundidade, conhecer todas essas variáveis e aí acessar isso de uma maneira natural para que a gente possa, para que isso tenha uma função de servir, né? De servir ao outro, de melhorar a vida do outro e a minha mesma. E, possivelmente, o seu vô já trazia isso internamente. E alguém vem dentro dessa estrutura para dar continuidade nesse processo. Então, não é que você tenha obrigação porque o seu vô fez. Não, como o seu vô fazia, você escolhe nascer nessa família para dar continuidade. Entende que as pessoas acham que a culpa é da ancestralidade e aí agora eu sou obrigada a fazer qualquer coisa que seja. Não, eu escolhi nascer nessa família por conta de algo que eu, como um projeto de vida, escolho continuar. Não tem o outro, sempre a responsabilidade é nossa, das coisas boas e das coisas ruins. A gente escolhe para elaborar os nossos processos, para dar continuidade num trabalho. Né? Como eu falo, meus pais e os pais do meu marido, eles vêm, as duas famílias, vêm de um trabalho espiritual que eles começaram lá atrás. Né? A gente veio nessa família por desejo de continuar um trabalho. Né? Então, tem muito mais coisas aí. Aí, no caso nosso, é pai, mas às vezes é uma ancestralidade que eu não conheço, que eu não tive a oportunidade de estar junto. Então, dentro do que você me traz, desse vazio que te traz, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você pensa nisso,
na possibilidade de ajudar as pessoas de uma maneira energética, então pensa lá no pêndulo, pensa no que eu estou falando, assim, olha acalma sua mente, olha, e quando você pensa nessa possibilidade de aprender essa consciência e de trabalhar com isso, como é que fica o seu coração? Ele fica preenchido, quentinho, ele fica em paz ou ele fica agoniado? O coração, não a mente. Sim. Então, eu consigo te responder isso porque, assim, antes mesmo de meu avô falecer, quando eu via ele fazendo, eu sempre soube que é algo que estava dentro de mim que eu queria fazer, sabe? Que eu sabia, eu olhava aquilo e falava, o meu propósito de vida é esse, nem sabendo que era propósito de vida, sabe? Aí me envolvi toda essa questão, tipo, de família. E aí eu resolvi me segurar, não mexer com isso, continuar minha profissão e não fazer isso. Mas eu sei dentro de mim que tem alguma coisa dentro de mim que me diz, Rodrigo, volta para isso. Começa a tentar entender. Eu falo dom, mas talvez seja outra palavra. Mas tenta entender, começa a trabalhar isso. Mas aí que vem a questão. Eu não consigo ter um direcionamento onde eu comece a entender como começar, entendeu? Porque eu fico em todas as dúvidas, até tenho, vamos dizer assim, um pêndulo, tenho a mesa, já tipo, comprei tudo por conhecer e vou fazendo algo mais interno, tipo, algo mais para mim mesmo, né? E tentando entender. Mas eu não tenho um direcionamento. Então, depois que eu conheci a sua página, comecei a acompanhar, até agora me inscrevi para esse curso que está aberto, para tentar entender um pouquinho mais. Mas, assim, aí eu fico muito na dúvida, sabe? Porque, assim, tem muita gente que chega para mim, do nada, que eu nem conheço, e fala para mim, você tem uma luz, você tem alguma coisa. Até esses dias que eu escutei você falando dos 33 anos, uma pessoa que eu nunca vi na vida chegou para mim, me deu um abraço e falou assim, com 33 anos vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai mudar toda a sua... Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí, isso toda vez vai acontecendo e me deixa mais nervoso ainda, mais aflito, porque eu falo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Então, mas se acalma, né? Se acalma. Assim, você agora virou um humanoterapeuta, é isso? Eu entendi isso? Isso. Que legal. Então, se acalma. Assiste o curso na sequência exata como ele está. Isso vai, mais do que te dar informação racional, que essa é uma das funções do curso, ela vai... E essas informações que são organizadas lá nessa sequência, vai fazendo com que você vá abrindo os canais que são seus, entende? Vai te dando base para você não ter medo, para você saber o que fazer, como fazer. E isso vai se abrindo, você mesmo vai tirando esse medo, você se abre mais para essas conexões que vão acontecendo internamente, dentro de você. Eu digo sempre que o humanoterapeuta ele foi desenhado, ele tem enquanto função ir devagar no processo, porque não é mesmo simples. É complexo, porque é tudo junto e misturado. Mas a gente precisa de um jeito mais simples para conseguir acessar tudo isso. Então, eu trago de uma maneira mais simples, senão ele vai fazendo assim, ó. Então, alguns módulos são mais complexos, aí depois vem uma coisa. Mas eu estou inserindo um monte de informações racionais mesmo, não tem nada frequencial, hipnótico, nada disso. Para vocês irem abrindo os canais internos dentro de vocês, para que vocês acessem aquilo que é o de vocês. Que não é o que é o meu, não é para eu falar o que é o certo e você fazer o que eu mando. Não é esse tipo de terapeuta que eu quero. Não é esse tipo de pessoa que eu entendo que é o certo. Muito pelo contrário. É as pessoas que aprendem a pensar de maneira energética e se conectar no momento para compreender. Né? Então, ali ele vai dando uma base, esses canais vão se abrindo, naturalmente você vai percebendo que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, as ideias vão surgindo em você a partir da sua essência. Da sua essência, né? E isso vai se acalmando. E aí você pode ajudar pessoas, como também você pode ajudar os próprios bichos. Porque quando eu faço um tratamento energético dos bichos, eles vêm muito para ajudar os seus donos, por amor. E também você pode desenvolver um trabalho lindo, unindo as duas coisas, com o que você já tem. Ou não. Isso pode ter sido uma fase que você vai seguir numa outra fase, num outro momento. Só o seu coração vai te dizer. E o humanoterapeuta ele tem como função ajudar você a se conectar com a sua essência, com o que você veio para manifestar aqui na Terra.
Tá? Então vai assistindo nessa sequência que isso vai te ajudar muito, vai tirar esse medo, essa questão de, não sei se eu fico mais agoniado. Não, vai assistindo, vai trabalhando, vai se percebendo, vai fazendo alfa todos os dias, que essas conexões, essa ligação de você com a sua essência, ela vai se estabelecendo. O tratamento que a gente dá, ele tem enquanto objetivo limpar tudo aquilo que não é seu, facilitando o seu processo, né? E tudo aquilo que já ficou para trás, enfim, aqueles registros de memória que já não servem mais, registros de memória que ficam gravados no corpo emocional e não racional só. E isso vai aliviando o campo para você ter mais facilidade de entrar em contato com aquilo que é o seu. Não se perdendo nesse caminho. Vai assistindo o curso nessa sequência lógica que eu garanto que vai fazer bastante movimento, porque já está dentro de você. Você já sabe, a gente só precisa conseguir fazer você baixar essas informações, entendeu? Isso. De uma maneira que a sua cabeça consiga entender. É só isso. Já está pronto aí dentro de você, dentro de todo mundo. Legal, obrigado. Tá bom? Mesmo. Eu que agradeço então, Rô. Então, um abraço aqui do Paraguai e vamos... Que legal. Vamos fazer agora o curso bem certinho, vou seguir tudo. E espero que me ajude aí a começar a entender um pouquinho mais. Vai, eu garanto que vai. Uma hora você vai voltar aqui e vai me dizer que foi muito legal, que ajudou a abrir um monte de coisa para você compreender quem você é e qual é essa missão aí que você traz tão bonita. Seu avô, honrar esse avô aí. Isso, deixa eu só te fazer mais uma perguntinha. Claro. Qual seria a forma correta de trabalhar com pessoas que estão no seu dia a dia em volta? Que assim, não tem como você começar a entrar nesse mundo espiritual sem demonstrar algumas coisas para as pessoas, porque você acaba mudando o seu jeito, a sua ideia, principalmente no financeiro. Qual seria a forma correta para não causar um conflito, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não entendem. Tipo, tem vezes que pessoas da minha família falam, você é louco, você tem tudo que você precisa e você fala que não está feliz. Entendeu? Entendi. Na verdade, assim, é difícil mesmo. Né? Difícil por quê? Porque o processo evolutivo é individual, né? De certa maneira, para algumas pessoas ele pode ser solitário. E é solitário porque é individual. Isso não significa que é solitário, que a gente não tem que ter ninguém perto. Não, não é isso. Mas o jeito mais fácil, Rodrigo, é sendo exemplo. Né? É fazendo e tentando ajudar aqueles que querem ser ajudados. Né? Porque eu já contei a minha história, não sei se você escutou, e assim, quando eu aprendi tudo isso, eu falei, gente, eu vou ajudar todo mundo, eu tenho um monte de gente da minha família, só que eles não queriam. E aí eu gerei a mesma dor. Nem todos queriam, alguns queriam. Mas aqueles pessoas que eu falava, gente, eu posso ajudar, porque agora eu aprendi um monte de coisa, eu melhorei. E aí, assim, enfim, não queriam. Foi chamada de louca, foi chamada de chata. Ai, agora você ficou chata. Enfim, doeu também, né? E aí, eu fui seguindo o meu caminho, entendendo que eu devia ajudar quem queria ajuda. E que se em algum momento eles quisessem, eu estaria à disposição. E fui seguindo meu coração, né? E no começo também, as pessoas não acreditavam em mim. Eu tinha feito tanta bobagem, por que eles tinham que acreditar? Nem eu acreditava em mim. Né? Então eu fui simplesmente seguindo, ganhando confiança de mim para mim mesma também. E aí a coisa foi acontecendo. E aí eu fui ajudando pessoas, e aí foi o caminho de começar mesmo a trabalhar com isso, mostrar o que eu queria para aqueles que queriam. Tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que continua não gostando, mas aí a minha família foi se achegando, né? E hoje eu tenho muitas pessoas, porque aí eu mudei a minha vida, eu ajudo pessoas, as pessoas falam da ajuda que eu dou, e aí eles começam a perceber que em alguns momentos cabe os nossos tratamentos. E alguns não. Alguns não. Entendi. Mas hoje eles me respeitam. Entendi. Entende? A última colocação. Você trabalha só com curso hoje ou você faz atendimento individual? Eu não faço mais individual, porque assim, eu tenho uma equipe de terapeutas. Por que eu não faço mais individual? Porque as pessoas têm uma crença de que eu sou a boa e a guru. E não é verdade. Eu ensino as pessoas e elas ficam boas também. Se eu abrir a minha agenda aqui, as pessoas, por crença, né, ou por uma coisa que não faz sentido, elas vão querer trabalhar vão querer fazer só comigo. Quando não é verdade.
né? As pessoas que passam por aqui, todas que melhoram nos tratamentos individuais que escolhem fazer e que dão testemunho e falam, fiquei muito boa, foi tratada pelos meus terapeutas, que foram formados por mim. Uhum. Né? E como que se faz esse tratamento? Como que eu entro em contato com eles? Você pode, então, se você quiser, entre em contato pelo nosso, ou pode ligar aqui no espaço, ou pode entrar em contato no nosso site, e lá você, para marcar sua consulta, entra em contato, marca a consulta, vai ser feito o agendamento, e a gente pode fazer também tudo à distância, via chamada de vídeo. Tá? Isso. Ah, legal, vou fazer isso. Tá bom? E aí Beleza, são então, todos por obrigado. eles, justamente por isso, porque eles estão tão no campo de batalha. Eu faço alguns tratamentos que são pontuais, mas eles estão tão no campo de batalha que eles são tão bons quanto eu. E é isso que a gente faz com o manoterapeuta, né? Porque é a experiência, é a prática que faz. Então eu faço, mas eu sempre faço tratamentos coletivos. Mesmo quando eu faço algum tratamento aqui, são tratamentos coletivos. Mas às vezes eles estão no meio eles vão entrar para uma consulta, eu falo, posso entrar na consulta? Porque eu também trabalho, né? E aí eu simplesmente entro. Por quê? Porque eu sinto, por alguma razão que eu não sei explicar, às vezes isso acontece. Uhum. Eu perguntei porque a última consulta que eu marquei com uma pessoa que era para tentar entender um pouquinho tudo isso, me deixou bem triste, sabe? Porque, assim, eu entendo. Ela olhou para mim no final da consulta e falou, vou te devolver o teu dinheiro porque eu não consigo te ajudar. Ah, que triste. E aí eu fiquei bem frustrado, porque eu passei por vários, mas assim, não sei se no seu trabalho tem alguma coisa a ver com regressão. Então, a gente tem dentro do humanoterapeuta, mas ela é feita de uma maneira específica, sem hipnose, totalmente consciente, porque a gente preza a consciência, porque é a consciência que cura, e ela é feita só para quem precisa, no final do tratamento, depois de tudo limpo. Porque a pessoa tem que entrar em contato com a coisa real, e não com um monte de coisa que ela vai entrar em contato, que não necessariamente pode ser um processo obsessivo, pode ser um nível formado, e não é o real. Entendi. Só depois da Porque, limpeza assim, inteira. Eu já tentei fazer várias vezes e até agora eu não achei nenhum profissional que consiga me ajudar nisso. Então, sabe? Todos eles dizem que eu tenho um bloqueio que chega um certo momento que eles não conseguem passar. Então, mas isso aí pode ser que a gente faz só quando necessário. Se a pessoa precisa disso, não é para bisbilhotar, né? Não é, se ela precisa enquanto tratamento, né? E só depois de todo o trabalho de energia realmente feito para limpar tudo. E aí, se tem a necessidade em algum ponto específico, aí sim. Então, a pessoa se perde e vai para qualquer coisa que não faz sentido para o desenvolvimento espiritual dela, para a evolução dessa consciência. Mas beleza, então eu vou fazer o curso, depois eu entro em contato com alguém para fazer aí. Beleza, obrigado, tá? Obrigada a você. Ótimo dia para vocês. No Paraguai para todo mundo. Obrigada, beleza, beijo. tchau. Então vamos lá, qual que é a sua dúvida? Agora eu fiquei com o Gi na cabeça, Eduarda. Eu estou muito interessada em fazer o curso, eu assisti as aulas dessa semana e eu achei muito importante. Eu sou terapeuta reikiana, no nível 2. Só que eu sinto uma necessidade muito grande de expandir essa área da terapia holística e adquirir outros métodos também, né, para poder trabalhar de uma forma mais ampla dentro dessa, sabe? E não sei, é uma espécie de dúvida ou alguma dificuldade, né, de mim mesma, de algo do novo. E se realmente vai valer a pena aquele investimento que eu vou colocar em prol desse curso. Tá. Vamos entender primeiro o que você entende como valer a pena. O que seria valer a pena para você? Certo. Valer a pena para mim, como eu queria realmente trabalhar com isso, seria o retorno que eu vou estar disponibilizando para esse investimento, entende? Entendi. Como o valor, ele... Então, valer a pena para você tem a ver com apertado dinheiro. Isso, exato. Tá, entendi. Tá. É assim, ó. O humanoterapeuta, ele vai te dar uma base de todas as técnicas que você precisa para tratar mental, emocional, físico, espiritual e vital. Como um todo. Certo. É uma metodologia. Essa metodologia, ela dura, em média, um tratamento completo, em média, uns 3 meses. Cada caso é um caso, precisa ser identificado pontualmente.
E nesse processo, vai depender mais de você começar a atender do que de mim. Por quê? O curso fica lá liberado, você vai ter base para falar de... Porque assim, por exemplo, o Reiki é muito legal, é uma energia incrível, né? Mas quando a pessoa já está num processo mais denso, mais complexo, o Reiki, você não consegue tirar o Reiki de uma pessoa, você não consegue, com o Reiki, tirar uma pessoa de um surto de pânico. Nós temos técnicas que você consegue. Então, eu não estou dizendo que o Reiki é ruim, eu estou dizendo que em alguns pontos que a coisa já está muito complexa, ele já não vai resolver. Dentro do nosso curso, a gente tem para tratar processos auto-obsessivos, né? Que são traumas de outras encarnações que você viu na minissérie para serem tratados. De uma maneira para você trabalhar em consultório. Né? Então, o curso ele tá lá. Qual é a sugestão que a gente sempre dá? Ele tem uma compreensão e uma profundidade absurda para você fazer tratamentos energéticos e espirituais. Profunda mesmo, não é brincadeira. Dentro dessa profundidade, a gente pede para assistir na sequência, como eu falei aqui com o Rodrigo. Assiste na sequência porque ele vai fazer um movimento energético, vibracional, frequencial e espiritual em cada um, de acordo com o projeto de vida de cada um. Tá. Só que você vai assistir no seu tempo. Então, quem é que vai determinar se você vai começar a atender logo e ganhar logo? É você com o tempo que você vai demorar para assistir o curso. Entendi. Então, isso depende mais de você. Porque a partir do momento que você acessa o curso, você já tem 3 módulos totalmente liberados. São muitas horas de curso. Né? E depois de 15 dias, você vai ter todo o curso liberado, todo o tempo, por 2 anos, para você assistir no tempo que você quiser. Se você quiser passar 24 horas por dia assistindo, você assiste. Então, vai depender mais de você esse retorno. Sim. Dessa disponibilidade de assistir e de começar a colocar em prática. Entendi. Né? E aí, por exemplo, se você fizer aí um bloco de atendimento, você paga o curso. Mas aí vai depender dessa disponibilidade de cada um, né? De assistir e já começar a colocar em prática. Tá bom? Total. Ajudou? Tá bom. Tirou minha dúvida. Que bom. Muito obrigada. Bom. Tá bom? Eu que agradeço, Flor. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Te vejo lá dentro do Manterapeuta. Tchau, tchau. Com certeza. Que bom. Beijo, Pernambuco aí. Tchau, Duda. Beijo. Tchau, tchau.